Bom, retomando aí o enunciado do debate, né? As ações do STF, elas são exageradas. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário. Então, eventuais exageros cometidos aí por esse colegiado são virtualmente inapeláveis, são irrecorríveis. Não há outra instância a qual pedir socorro. Então, nesse contexto, falar em exageros chega a ser um eufemismo, porque esses exageros, muitas das vezes, constituem abuso de autoridade e violam a legislação sobre o tema. Mas para ficar na expressão escolhida para o debate, há exagero em todos os inquéritos do STF relativos à presidência da República e seus apoiadores. Não apenas nesse das manifestações antidemocráticas. Aliás, esse nome, manifestações antidemocráticas, ele foi carimbado por uma imprensa nada isenta, que convenientemente só enxerga extremismos à direita, enquanto protege o radicalismo da esquerda. Mas enfim, para não dizer aí que eu não falei das flores, nessa primeira fala eu vou comentar os outros inquéritos sobre a tutela cada vez mais tendenciosa do STF. Então, primeiro, o famigerado inquérito das fake news, arquivado pela Procuradoria-Geral da República e ressuscitado depois pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um carrasco da liberdade de expressão. E eu afirmo isso não como uma crítica, mas como uma constatação. Afinal, esse ministro se utilizou desse processo para censurar a matéria da imprensa nacional e para suspender contas em redes sociais. Isso tem nome, pessoal: censura. E o que diz o artigo 220 da nossa Constituição, que deveria ser guardada pelo próprio STF? Abre aspas, a manifestação do pensamento e a informação não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. Contramão das decisões do ministro. Ainda sobre o inquérito das fake news, vale a pena retomar alguns trechos da legislação vigente sobre abuso de autoridade. Vamos lá, artigo 27. Instaurar procedimento investigatório em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime. Tem mais, artigo 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a, retardando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E o parágrafo único desse último artigo diz o seguinte: incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada. Bom, vamos lá. Qual que é a data da instauração do inquérito das fake news? 14 de março de 2019. Essa investigação já fez aniversário, pessoal. E o que ele apura, esse inquérito? Qualquer coisa que ofenda a sensibilidade dos todo-poderosos do STF. E quem é investigado? Qualquer pessoa que seja crítica aos ministros e, claro, não seja adversária política do presidente da República. Ou seja, esse inquérito ele é genérico, ele apura fatos que sequer haviam ocorrido quando da sua instauração. E tem sido estendido para abarcar tudo e todos. Por isso que ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Esse inquérito também é sigiloso. Sigiloso até para os investigados e para os seus advogados. E o que diz a lei do abuso de autoridade a esse respeito? Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal. Então eu volto aqui a pergunta ao espectador. Há exagero do STF? Então, para fechar, vamos falar do inquérito que apura aí a suposta ingerência política do presidente da República em investigações policiais da Polícia Federal. Além de impedir uma nomeação legal para a Diretoria-Geral da PF, então invadindo a competência de um outro poder e fazendo um julgamento antecipado de ações futuras, foi no âmbito desse inquérito que o vídeo da reunião ministerial foi divulgado. As gravações elas não continham crime de responsabilidade por parte do presidente da República e os demais assuntos tratados, eles não tinham nada a ver com a investigação de interferência indevida na Polícia Federal. Mas o tribunal fez questão de publicar o vídeo quase na íntegra. Então vamos lá para o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pessoal, quando a lei penal enquadra tão bem os juízes e os seus comportamentos autoritários, é claro que há exagero. E ao longo do programa eu pretendo demonstrar isso também no âmbito do inquérito das manifestações, que é o tema principal desse debate.